Prazer, meu nome é Andréia Santamaria, sou publicitária, formada há 26 anos, inclusive aqui pela FIAM. Comecei minha carreira atuando na área de mídia, em agências de publicidade. Em 2008, eu resolvi fazer uma nova trajetória na minha carreira e fui atuar na área comercial, em veículos de comunicação. E há 7 anos eu estou no UOL, liderando a indústria de CPG, que é uma indústria que atua na área de bens de consumo, atendendo todo o mercado de agências e anunciantes. As redes sociais ela tem se tornado uma ferramenta, uma plataforma de entrega super relevante para as marcas, né? Acho que o UOL, por ser líder como publisher, tem uma força muito grande de contar as histórias e as nossas redes sociais fazem parte dessa entrega. Então, as narrativas, a gente sempre busca ter ali um conhecimento muito profundo do que a marca quer, qual que é a estratégia da marca, para a gente ter uma assertividade em qual recomendação a gente vai buscar esse engajamento, esse resultado. Então, acho que ter esse conhecimento profundo dos nossos produtos versus a estratégia do anunciante faz com que a gente tenha essas entregas bem assertivas nas redes sociais, né? Buscando sempre o influenciador ou o co-criador que faz sentido para essa entrega. No contexto geral, quando a gente analisa a estratégia do cliente, é super importante a gente olhar para todos os meios, né? Porque hoje a gente entende que é um ecossistema de entrega. Então, não existe mais só aquele meio que é fundamental, acho que tudo está se complementando dentro de uma estratégia até omnichannel mesmo. Então, a estratégia, às vezes, das redes, de um grande site, de um grande portal, também faz parte, muitas vezes, da estratégia da TV. Então, acho que, de uma forma geral, todos os meios têm olhado muito para as entregas de social hoje como uma estratégia complementar, né? Como se fosse um canal de amplificação mesmo. Eu acho que está sempre pautado para a inovação, entender como que a gente pode cada vez mais, usando os meios que a gente tem, hoje, cada minuto a gente tem uma nova plataforma entrando, ou um contexto diferente sendo usado, trends sendo lançada, então tá muito atento às inovações, né? Conhecer muito bem o nosso produto e entender muito através de uma escutativa o que realmente o cliente quer, né? Qual é a estratégia, o que ele espera desse parceiro para fazer essa entrega numa narrativa que faça sentido, que crie resultado, que performance de verdade. Então, acho que ter esse conhecimento do nosso produto, da nossa audiência e também das necessidades do cliente faz toda a diferença para a gente conseguir criar essa narrativa. Então, acho que o propósito da marca ele tem que estar muito claro para o consumidor entender quais são aqueles propósitos e isso ser algo real e verdadeiro. E a performance ela vai acontecer genuinamente, né? Quando você sente que a marca ela tem um propósito, ele é real e você embarca junto desse propósito, esse propósito faz parte do seu valor, a sua fidelidade a essa marca ela vai ser diferente. A performance ela vai acontecer naturalmente, né? Então, o que a gente percebe é a importância de estar muito claro os propósitos, né? Então, não adianta você embarcar num momento, ser aventureiro, né? Em uma sazonalidade onde, de repente, alguns eixos temáticos são, né? Então, por exemplo, marcas que às vezes querem participar daquele momento, LGBT é importante. Cara, se você não faz algo de fato para essa comunidade, esquece. Você não vai conseguir ter um propósito, você não vai conseguir ter as marcas ali e a resposta do consumidor. Então, o consumidor está muito atento de realmente essa marca está construindo, ela tem esse propósito, é verdadeiro? Se for, vai ser genuíno. E aí eu acho que a performance ela vem muito embarcada nisso, né? Nessa construção da lealdade, transparência da marca junto com o consumidor. CPG sempre foi uma indústria que pautou com muita antecedência as tendências, né? Por ter grandes empresas globais dentro da indústria, né? Então, você pega uma Coca-Cola, uma Unilever, uma Procter, que fazem parte e que são empresas globais que lá fora trazem tendências para o Brasil. Então, a gente sempre teve uma necessidade de estar muito à frente do mercado brasileiro para entregar essas performances, os KPIs, todas as entregas. Então, quando a gente olha essa evolução, a gente acompanha também uma mudança de comportamento do consumidor. Então, não é só sobre os meios mais. O consumidor também está diferente. Ele passa também
ter outros meios que complementem essa jornada, ele passa a querer ter uma autonomia na compra imediata, né? Então, essa mudança do comportamento, ela teve um start muito grande, inclusive na pandemia. Então, já teve uma mudança ali do comportamento, nesse imediatismo, né? Então, as pessoas começavam já a comprar, a querer entender que toda marca tinha que ter um e-commerce, um parceiro de venda. E eu acho que aí começou muito essa mudança do comportamento. Porque você começa a estudar aonde o meu consumidor está, o que ele está interagindo, como ele está atuando, né? Ele, em diversos momentos do seu dia e como que a gente entrega essa mídia contextualizada, né? A estratégia da entrega da comunicação dele. Então, acho que foi um grande ponto onde a gente conseguiu evoluir, entendendo esse consumidor e o comportamento dele. E aí, acho que não parou. É uma coisa que a gente vem analisando constantemente, né? Então, a gente sai da pandemia e a gente percebe que o consumidor, ele passa a querer estar na rua, cada vez mais na rua, né? Então, é uma estratégia que a gente volta a olhar quais são os pontos de contato onde a gente consegue falar com o maior número de público. Aí veio aquele boom dos festivais, né? As marcas não queriam só mais estar patrocinando. Você pega um Rock in Rio há, 7 anos atrás, era só a marca patrocinando. Você pega hoje um grande festival, já tem experiência da marca, já tem a loja que vende produto, já tem uma conexão de sampling, ou tem só uma entrega de uma ativação onde você cria uma experiência, cria, de repente, um mailing daquele consumidor. Então, assim, a gente vai entendendo esse comportamento e a gente vai entregando soluções que automaticamente elas estão interligadas, sabe? Então, é a mídia, é o conteúdo, é a experiência. Gente, tá desafiador, né? Porque a gente vê a tecnologia avançando, o IA vindo aí, enfim, tendo várias discussões profundas. Eu acho que ainda do nosso lado aqui no Brasil, a gente precisa, e principalmente até do lado das marcas, entender muito a questão dos dados, né? Durante anos a gente ficou coletando dados, querendo entender os dados, né? A gente tinha, às vezes, o UOL, ele tem uma audiência muito expressiva, né? Então, às vezes, vinha sempre um briefing assim, mas eu quero fazer uma campanha, mas eu quero ter uma base de dados, quero ter uma coleta de dados. E a gente falava, mas qual é o fundamento? Dentro da sua estratégia, esse dados vai servir para quê? E a gente não tinha essa resposta. Então, acho que a gente precisa entender esses dados do lado do cliente, porque ele, de fato, usado estrategicamente através de um parceiro, ele pode ser muito poderoso. Então, acho que precisa ter esse entendimento sobre os dados. Eu acho que com a chegada do IA, a gente consegue entender essa jornada do comportamento e ser muito assertivo. Então, eu passo a entender os dados, dos dados eu consigo fazer uma customização, uma entrega personalizada. Então, acho que tem um avanço grande aí com o IA junto, mas que ele tem que estar muito desenhado dentro dessa estratégia dos dados. Então, a gente precisa entender os dados para entregar essa customização, essa segmentação mais assertiva. Eu acredito que esse pedir vai avançar muito nesse sentido. Olha, eu vou te falar que na indústria de CPG, eles andam tudo muito juntos. O branded content é algo muito importante para a gente contar muito do produto, do propósito, do diferencial das marcas, né? A gente trazer a história, muitas vezes, daquele produto dentro do contexto daquela editoria. Então, cada vez mais o branded content, ele torna uma ferramenta muito importante para o anunciante. Mas ele não anda mais sozinho. Ele precisa ser impulsionado e precisa ganhar engajamento nas redes. Ele precisa, de repente, fazer parte de um contexto que, às vezes, tem uma experiência. Então, hoje, por exemplo, a gente tem alguns momentos de CPG que são muito estratégicos que uma entrega complementa a outra. Então, por exemplo, a gente fez agora a entrega de cobertura do Lollapalooza. A gente tinha uma marca patrocinadora da nossa cobertura. O UOL é muito forte nessa questão das coberturas dos grandes festivais, né? Carnaval, São João e os festivais de música. E a marca, ela teve um branded content para contar o propósito dela no evento. A gente usou as redes sociais para amplificar e trazer o engajamento da marca junto a influenciadores que faziam sentido naquele contexto. E a gente cria uma experiência e uma entrega robusta de mídia. Então, tá tudo nessa jornada que eu te falei, da gente ter o ponto de contato do consumidor em diversos momentos dele, né? Então, é uma estratégia muito omnichannel. A gente não consegue mais ver uma entrega de um formato desconstruindo o outro.
Eu acho que a mídia programática, ela está cada vez mais forte, né, principalmente por essa questão dos dados, das plataformas, e a gente vem avançando muito nesse sentido também da entrega programática dentro do UOL, e acho que junto dessa estratégia a gente consegue entregar esse cross. Então, para a nossa indústria hoje, esses pilares são muito importantes, eles não se desassociam. E a gente conta muita história, né? O UOL, ele é muito forte nessa questão. As nossas editorias, elas permitem essas histórias sendo contadas no vertical. Então, acho que essa estratégia de todos os formatos, todos os meios, de inovar cada vez mais e de customizar. Porque também não está mais aquela entrega que é padrão, né? O que eu fiz hoje para um anunciante, ele vai se encaixar para o outro. Não, a nossa estratégia está muito pautada em ouvir, né? A receber esse briefing e construir, co-criando junto com a marca. Então, acho que esse é um dos grandes segredos, assim, dos resultados dos projetos que a gente tem feito.